Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, telespectadores do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. O nosso programa ele tem a finalidade de trazer a ciência trilogia analítica, que é a terapia para o mundo. Ou seja, é uma unificação, uma complementaridade entre afeto, razão e ação. Mas não é qualquer ação, né, gente? É uma ação que tem afeto, uma ação bondosa, uma ação racional. Porque o que a gente assiste no mundo são realizações, entre aspas, atividades, entre aspas, porque na verdade são ações destrutivas, é uma destruição da ação, porque não tem bondade nelas e não tem razão nem verdade. São ações irracionais. Então, gostaria até de adiantar aqui um pouquinho e falar que os principais interesses do ser humano no momento são dinheiro, 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 sexo, 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 compras, comida, viagens. São coisas sensoriais que usadas em grande comida excessiva, comida errada, são hábitos destrutivos motivados pela inversão que o ser humano vive, trocando tudo que é maior, melhor, espiritual, ético, bonito, estético, pelo que é sensorial. E às vezes, né, até certos delírios, porque, como o Dr. Kepp estava falando, no campo da ciência e da tecnologia, existe muita coisa que é delirante em si mesma. São ideias delirantes. E essas ideias delirantes que a humanidade segue estão nos levando ao caos. Vejam as guerras, as calamidades da natureza, problemas climáticos, migração, fome. Tudo isso vem de ideias delirantes. Não vem de nenhuma atitude racional. Falam que a humanidade é tão evoluída, né? Que estão já tão um progresso científico tamanho. E o que a gente vê? A gente vê que nós estamos à beira de um caos apocalíptico. Para isso, a terapia para o mundo chamada trilogia analítica, que começa no interior do ser humano e se expande para a sociedade e para o meio ambiente. Como a Cláudia falou, né? Os três elementos assim mais, vamos dizer, levados em conta pela psicanálise freudiana é a questão principalmente da chamada luxúria, e eu incluo também a questão das drogas, né? Do tipo de alimentação. E um terceiro elemento que é do Newton, Isaac Newton, que ele colocou a questão da física, né, como a causa de todos os fenômenos, como se, vamos dizer, a questão de tudo que existe viesse, né, da matéria. Então, colocando a física, a questão do átomo, houve um grande erro, porque tudo vem da energia. Então, o que chamamos de massa, né? O próprio Einstein falou, né, que tudo vem da velocidade da luz ao quadrado. Como, né? E essa velocidade da luz ao quadrado, quem que faz essa velocidade, né? Aí não tem explicação. Então, a física
apenas mostra metade dessa questão de patologia. Então, vamos dizer que a física, a questão, por exemplo, do átomo, eu sempre falo que a questão do átomo não existe. O átomo que os, vamos dizer, físicos puseram em primeiro lugar, que tudo vem do átomo, pode ver no microscópio, se encontra o átomo, pode ver. Então, o que acontece é mais uma energética, né? O átomo pode ser visto como uma energética essencial que forma tudo que existe. Essa energética, vamos dizer, é que faz a massa. Então, quando fala em substância, acidentes, luxúria, tudo isso, está falando do tipo de energética que faz, né? Ou uma energética pura, quer dizer, uma energética natural, que é de acordo com a natureza, aí o ser humano é são, porque essa questão da doença, o ser humano não é só doente. Ele é metade doente, neurótico, como falo, ou psicótico, e metade são. Então, se a pessoa não tem uma sanidade na base, não pode ter doença, né? Então, se ela não é sã na estrutura fundamental, ela não poderia ter doença nenhuma, porque vamos dizer que na nossa definição, a questão do mal é a privação ao bem, a privação, a questão da energética essencial. E a energética essencial vem, vamos dizer, daquilo que o Tesla chama de energia assim, natural, né? Da energia que forma todas as coisas. O César quer falar alguma coisa sobre isso? Porque nós fizemos um motor, olha, captando a energia magnética, que é acima da energia elétrica. Por isso que essa energia tem um aspecto saudável, assim que melhora a saúde e tudo. Quer falar? Sim, senhor, Dr. Kepp. Eu acho que, como o senhor explica bem nos trabalhos de física que o senhor desenvolveu, que o maior problema da física foi partir do elemento material para explicar toda a realidade. E quando a física fez isso, ela rejeitou a ciência mãe de todas, que é a ciência da metafísica. E o que é a metafísica? É a ciência das causas. Então, por exemplo, quando eu digo que a matéria é a origem de tudo, eu deveria perguntar, mas e qual é a origem da matéria? De onde vem a matéria? Se eu escondo esse fator, essa pergunta, então tudo para mim nasce na matéria. Então, quando eu tenho uma doença física, uma doença mental ou física, eu vou achar que essa doença está no meu corpo. E assim. Agora, quando a gente estuda as causas da matéria, a gente vê que a matéria é formada por energia. E essa energia, ela é imaterial. E essa energia imaterial, através do fenômeno de ressonância, é que ela forma as formas da matéria. Os sóis, as estrelas, os planetas, a água, os elementos químicos da natureza. Então, tudo vem da energia, tudo. Se eu estou doente, é porque eu tenho uma falha na captação dessa energia que faz a minha matéria. Entende? Então, tudo é assim, tudo no universo funciona assim. E essa energia, através do ímã, por exemplo, o ímã é um elemento material natural que capta essa energia do espaço e retransmite para a natureza de forma também natural, diferente da eletricidade. Porque quando a gente usa a eletricidade, ou a gente destrói as florestas com as hidrelétricas, ou eu destruo o carvão
para fazer termoelétrica, ou eu destruo a própria natureza com radioatividade, o que é muito perigoso, usando urânio, tório, etc. Então, tentar tirar a energia da matéria é ir contra a natureza, contra a realidade. E tirar a energia dos ímãs, por exemplo, esse sim é a forma correta e de acordo com a natureza, de acordo com a harmonia do universo. Eu escrevi um livro, veja aqui, A Origem das Enfermidades, do Felipe Pinel. Então, ele era um famoso médico, né, psiquiatra, que libertou os doentes das prisões. Então, quando a pessoa tinha uma neurose grave, uma psicose, então eles punham em prisões e até punham assim presos em ferros, como se fosse uma coisa terrível da humanidade. Então esse era, vamos dizer, o tipo de trabalho em hospital, né? De prender as pessoas doentes. Então Felipe Pinel, ele libertou as pessoas presas e, olha, os senhores podem ter certeza, né, que se for feita uma boa psicanálise, psicoterapia, a pessoa sara até das psicoses piores. Então, a gente pode dizer o seguinte: todo ser humano, sem exceção, todo, de profissão, de questão de riqueza, questão econômica, todo ser humano tem o que chamamos assim de patologia. Agora, precisa ver o tipo de patologia. Se é mais suave, então são as doenças, vamos dizer, menos complicadas, ou as piores, que são as psicóticas. Quer falar alguma coisa, doutor? Sim, doutor Keppe. Justamente ontem eu estava atendendo uma paciente que ela tinha um problema no rim, uma pedra no rim. E ela fez a cirurgia e deixaram um catéter. E ela teve umas complicações. E tiraram o catéter dela e ela começou de novo a ter aquelas dores. E aí ela me falou: doutora, na hora que eu lembrei que eu rejeito bem, eu pensei, não, eu não posso fazer mais isso comigo, preciso aceitar a minha saúde. E a dor foi se dissolvendo aos poucos. E ela falou, sou muito grata porque essa técnica da conscientização da ciência trilógica me trouxe a saúde que eu estou faz anos, né, sofrendo com essa dor. Então ela ficou muito grata, né, de perceber que ela estava negando um bem para ela. Eu escrevi nos Estados Unidos, The Liberation of the People, American People Decay, né? Então, a libertação dos povos, que através da psicanálise nossa, a gente mostra de onde que vem a doença. A doença é simplesmente uma privação da saúde. Então, não existe bactérias, né? Aqueles bichinhos, né, vamos dizer, dentro da questão assim do sangue. O sangue que tem assim problemas, ele tem problemas na onda que a pessoa emite. E quais são essas ondas, né, que a pessoa emite que fica doente? Primeiro, a soberba. O indivíduo acha que ele sabe tudo. Então é intratável, porque ensinando o que é bem, ele não sai. Ele fala, não, eu sei. Ele acha que sabe tudo. E o que é mais importante é o que ele não sabe, que é a doença dele. Então, para conhecer, tem que ser humilde, caridoso. Então, esse é um aspecto, vamos dizer, religioso, espiritual da pessoa. Se a pessoa não tem as virtudes, né? As virtudes, vamos dizer,
de realizar o bem, a pessoa não pode ter saúde. Então, eu escrevi o livro aqui, ó, interessante, Psicoterapia e Exorcismo. Veja, esse livro mostra, né, que o ser humano caiu doente quando, né? Quando a gente vendo questão assim, até religiosa, espiritual, fala que Adão e Eva viviam no paraíso, né? Então, veio lá o demônio, o Lúcifer, e falou, não, mas vocês, se desobedecerem ao Criador, vocês vão melhorar, ficar acima do Criador, vocês vão ser deuses. E essa ideia, né, que o demônio falou, que o Lúcifer falou, é que levou Eva e Adão assim a evitar a orientação divina e tentar uma orientação deles. Então, isso nota também na questão, vamos dizer, do direito. Então, até gostaria que o doutor Rodrigo falasse, né, a importância da questão das leis. Se uma lei é boa, ajuda, mas pode haver leis assim que não são totalmente convenientes e que prejudicam. O que o doutor Rodrigo acha? Nós entendemos, quando eu falo nós entendemos, o centro jurídico das faculdades trilógicas, nós estamos fazendo um estudo da desinversão das leis. Então, para que a lei cumpra a sua função, ela tem que ser boa, bela e verdadeira. Só assim ela está de acordo com a realidade do ser humano. Mas a grande dificuldade é que a lei, hoje em dia, principalmente, né, hoje em dia, ela só vê o aspecto material, né? Ela não vê o aspecto da intenção, que é transcendental, os sentimentos, os pensamentos, as causas, inclusive dos males sociais, não está no comportamento, mas sim no aspecto energético, no aspecto da intenção. Então nós temos que resgatar, restaurar o direito, fazendo esse entendimento da teologia, da filosofia, né, e da ação, unindo esses três. Não podemos desprezar os aspectos mais fundamentais da lei, que é a sabedoria, a justiça e a teologia. Eu dei esses 3 predicados para mostrar como é que o indivíduo poderia ser perfeito. Se ele é bom, quer dizer, tem uma bondade, né, que emite, que agrada a presença dele, pode notar, se o indivíduo é bom, onde ele está, o ambiente dele é agradável. Então ele tem que ser bom, ele tem que aceitar, vamos dizer, a beleza das leis, a beleza da natureza, tudo, e tem que ser verdadeiro, ligado à verdade. A Selma quer falar alguma coisa? Ah, sim, Dr. Kepp. Eu estava pensando ali, quando o senhor trouxe o livro Origem das Enfermidades, né? Que ali o senhor traz esse triângulo infernal das neuroses, que é um conceito totalmente libertador para o ser humano. Ali o senhor mostra essa parte do problema fundamental que o ser humano tem, que é justamente dar o contra na essência original, boa, bela e verdadeira. É o problema da inveja que o ser humano tem. E de uma forma ou outra, ele rejeita o bem, essa essência original. Aí ele censura isso, porque ele não quer perceber, e projeta no próximo, projeta nos outros esse problema. E quando o indivíduo percebe como esse triângulo infernal atua no seu interior e nos outros, isso é realmente uma verdadeira libertação. Então é um livro básico para todos lerem,
e inclusive aqueles que atendem outras pessoas e têm esse trabalho de ajudar os outros a se libertarem, né, das patologias da ligação com os demônios. Então, eu queria agora mostrar o exame de sangue. Veja lá, esse exame aí do sangue mostra defeitos, né, na composição do sangue. E esses defeitos são fabricados, né, pela própria atitude da pessoa, quando ela é arrogante, quando ela é, vamos dizer, invejosa, quando ela tem muita raiva, avarenta, tem esses problemas. Então, isso mostra, se qualquer pessoa fizer exame de sangue, algum defeito vai aparecer nesse exame de sangue. Então, gostaria que mostrasse outro exame de sangue para ver como é que seria aí um tipo de corrente sanguínea mais sã. Veja que os glóbulos assim vermelhos estão mais ou menos bem localizados. Agora, o pessoal que nos ouve, é bom pensar que não existe uma pessoa na face da Terra que não tenha defeito na composição sanguínea por causa dos defeitos que a própria religião fala, né? Do pecado original. Todo mundo já nasce com esse pecado original que foi trazido pelos anjos, os invertões, né? O Lúcifer é o grande invertão. Ele inverteu tudo. Ele, invertendo tudo, ele evitou, né, o paraíso, a existência do paraíso terrestre, e agora a gente vive nessa confusão que eu falei neste livro aqui, A Libertação do Povo, que todo o trabalho em geral, todo o problema que há no mundo vem por causa da estrutura errada que existe no mundo. Então, daí vem a revolta, né? A revolta de pessoas que trabalham e têm problemas econômicos, sociais, etc. Agora, não é só na medicina que isso é notado. Também na odontologia, a própria doutora Heloísa pode dizer a correspondência entre atitude neurótica e cárie dentária, esse problema da arcada dentária. Então, na odontologia acontece a mesma coisa, né? São os fatores emocionais, né? Nossa questão emocional que afeta a saúde bucal. Então, quando nós temos muita raiva, angústia, ansiedade, nós podemos causar cáries dentárias, também inflamação da gengiva, aftas, candidíase, né? Que chamam sapinho. E como o Dr. Kepp está explicando, as doenças bucais têm origem psicossocial. É o lado emocional, e aí, com a conscientização, a pessoa consegue lidar com os problemas sociais, que com certeza, né, problemas socioeconômicos afetam o ser humano. Agora, com a conscientização, ele consegue manter a saúde, né? Se ele ficar muito raivoso, angustiado, ansioso, ele vai afetar a saúde em geral, inclusive da boca. Eu escrevi um livro aí, Universo dos Espíritos, né? Para mostrar que todos nós, né? Tem até umas, vamos dizer, pinturas que mostram assim, né, uma criança atravessando uma ponte, e de um lado tem o demônio que quer derrubar, e de outro lado tem o anjo que quer salvar. Então, o que significa isso, né? Que o ser humano sempre tem
espíritos ao redor. Agora, se a pessoa acredita isso ou não, até em questão de Deus, né? Se acredita ou não, é indiferente. A gente, como cientista, mostra uma coisa que existe, que tem o bem e tem o mal. Se a pessoa acredita ou não, isso continua existindo. Então, a gente mostra uma coisa que existe. Se a pessoa quiser aceitar o bem, tem o bem. Se quiser aceitar o mal, é claro, né? Vai ter o mal. Voltamos na semana que vem. Então, chegamos no fim. Tchau. Chegaram os novos modelos dos ventiladores Kep Motor Art Deco. Ventilador de parede oscilante. Ventilador de mesa oscilante. Equipados com a tecnologia de motores ressonantes da nova física de Kep. Captam e transmitem o magnetismo para o ambiente. Conheça os benefícios dos ventiladores Kep Motor. Brisa fresca e agradável, pois o motor não esquenta. Economiza até 80% de energia elétrica. Tecnologia internacionalmente premiada. Acesse nossa loja virtual e conheça os novos modelos Art Deco. kepmotorshop.com